E o que ele fez? Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola. Até aqui, talvez você não esteja entendendo ainda a palavra, mas eu quero trazer aqui para você nessa noite uma palavra. E eu quero começar esta palavra dizendo uma coisa para você: que você é uma pérola de grande valor para Jesus. Você é uma pérola preciosa para Jesus. E eu posso olhar para esses versículos e eu vejo duas vertentes nesta palavra. A primeira vertente eu vou explicar para você. Nós olhamos para esse texto e vemos Jesus Cristo. E é interessante nós olharmos para Gênesis, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Satanás hoje tem colocado na mente das pessoas que elas não valem nada. Existe até um ditado lá na minha terra, que a pessoa vale o que ela tem. E tem muitas pessoas que têm isso na cabeça. Não deixe que o Satanás coloque na sua cabeça que você não vale nada, porque você é precioso para Jesus de Nazaré. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus não criou o homem em vão. Deus não criou o homem para simplesmente estar ali no jardim. Deus criou o homem com um propósito. O ser humano nunca foi e nunca será uma obra do acaso. O ser humano nunca foi e nunca será um acidente. O ser humano nunca foi e nunca será um descuido. Você faz parte do plano e do projeto de Deus. E Deus criou o homem com o propósito de ter intimidade com Ele. Deus criou o homem com o propósito de se aproximar dEle, de estar perto dEle. E nós olhamos isso em Gênesis 3, versículo 8. Que Deus todo dia ia visitar o homem no jardim para conversar com ele. Por quê? Porque Deus queria ter um elo de amizade com o homem, uma intimidade com ele. Só que existe alguém que detesta ver o elo de ligação entre Deus e você. E essa pessoa, esse ser, é Satanás. Satanás nunca ficou contente com a criação do homem, porque Deus entregou ao homem aquilo que ele perdeu quando se rebelou. Deus entregou a você aquilo que era dele. Por isso você é especial. E por isso ele tem tanta raiva de você. Porque Deus entregou nas suas mãos aquilo que ele tinha. E ele não se conforma com isso. E nós vemos o plano de Satanás para derrubar o homem. Nós vemos o projeto de Satanás para quebrar este elo de ligação entre o homem e Deus. Satanás vai, ilude o homem, ilude a mulher, faz com que eles pequem. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Então, a partir do momento que o homem peca, este elo, esta intimidade, esta amizade é rompida, é quebrada. E Deus não pôde mais ter aquela intimidade que ele tinha com o homem. Só que Deus, ele sempre foi e sempre será o dono da sabedoria. E a partir daquele momento ele preparou um plano para restaurar esta união que foi quebrada com o pecado. E este plano de Deus foi a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Foi a sua morte, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Para que hoje nós pudéssemos ter amizade com Ele. Para que hoje nós pudéssemos falar diretamente com Deus. Para isso Jesus Cristo veio. E porque eu disse que quando eu olho para essa palavra eu vejo o amor de Jesus Cristo por nós. Porque em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que Jesus, ele se despojou de tudo aquilo que ele tinha no céu. Veio a este mundo como homem, se humilhou para nos resgatar. E esse homem, o que foi que ele fez? Ele abriu mão de tudo que ele tinha, somente para ter aquela pérola de grande valor. E Jesus Cristo fez o mesmo por mim, por você, meu querido e minha querida. Ele se humilhou, ele veio aqui, sofreu somente para hoje nós estamos aqui adorando o nome dele. Não pense que você é um derrotado.
Você é fruto de um grande sacrifício de Deus. Por você um dia Jesus Cristo derramou até a sua última gota de sangue. Por você um dia aquelas mãos que não tiveram pecado foram furadas por cravos. Por você aquela testa, aquela cabeça um dia foi perfurada por espinhos. Por você um dia ele foi pendurado numa cruz. Somente para que você tivesse o privilégio de eu dizer glória a Deus e aleluia. Somente para que você fosse chamado filho de Deus. E nós olhamos para isso e vemos isso. Que Jesus ele abriu mão de tudo que ele tinha na glória. Veio a esse mundo, se humilhou, sofreu, morreu, ressuscitou. Para que hoje nós estivéssemos aqui. E a Bíblia diz que através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Hoje nós temos uma promessa. E toda vez que eu lembro dessa promessa, eu fico com meu coração ardendo. Uma promessa que um dia ele fez para os seus discípulos que ele foi, mas um dia ele vai voltar, para que onde ele está, nós vamos estar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que ele veio. Não pense você que aqui neste mundo nós vamos ter uma ligação perfeita com Deus, porque não vamos. Nós só vamos ter uma ligação perfeita com Deus quando nós formos arrebatados para o céu. Enquanto nós estivermos aqui, Satanás vai tentar tirar, romper, quebrar esse elo de ligação. Mas um dia nós vamos estar lá na glória com Ele. Um dia nós vamos subir para encontrar com Jesus nos ares. E nesse dia Satanás não vai mais ter poder sobre a minha e sobre a tua vida. Nesse dia ele não vai mais poder tentar. Nesse dia ele não vai mais poder ameaçar. Nesse dia ele vai ser derrotado. E nós vamos estar com todo mundo da vitória.